pelo menos para você. Galera. Vai lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos. Aqui quem vos fala é o Wilson, diretamente do Instituto Voiger, e nós vamos falar de plexo lumbar, certo? Então, o plexo lumbar, eu tenho que saber que ele tá, onde é que ele está localizado, o plexo lumbar. Se está situado por delante das apófises costiformes das vértebras lumbares. Então, o que são as apófises costiformes, né? Primeiro, costiforme, forma de costicha, né? Então, forma de costicha. São essas apófises aqui, ó, que eu vou marcar para vocês darem aquele bizu, né? Então, eu vou botar aqui, ó, vou marcar um xizinho onde está essa apófise costiforme, ó. Isso aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, ó. Nossa, marcando de branco. Peraí. Vou botar de vermelho. E tá muito grosso. Bem. Ó. Então, a apófise costiforme é isso aqui, ó, pessoal. Isso aqui é a apófise costiforme. Apófise costiforme. Apófise costiforme. Então, ela está dizendo que o quê? Que o plexo lumbar está saindo da onde? Por delante das apófises costiformes, tá? Então, situado por delante das apófises costiformes, que é um detalhe anatômico das vértebras lumbares, tá? E ele está saindo entre os ácides do músculo psoas, que eu já falei para vocês que o músculo psoas é o músculo da pelvis, certo? Tem uma forma triangular, ele é estreito arriba e ancho abaixo, certo? Pronto, maravilhoso. E aí, agora o que acontece? Vamos continuar falando de plexo lumbar. Deixa eu apagar aqui. Então, olha só, bem importante para a gente descrever quais são as colaterais e terminais do plexo lumbar, tá? Então, é o seguinte, as colaterais a gente vai focar naquela marcação que eu fiz ali que está em negro, tá? Ou seja, essa cor aqui, ó, que eu coloquei aqui, que está abarcando, por exemplo, o nervo abdômino genital maior, nervo abdômino genital menor, nervo gênito femoral, que está ali, está gênito crural, mas sabe que eu posso falar gênito crural ou gênito femoral, e o nervo femorocutâneo. Esses quatro que eu acabei de falar são as colaterais do plexo lumbar. Quais são as colaterais do plexo lumbar? Nervo abdômino genital maior, nervo abdômino genital menor, nervo gênito crural ou gênito femoral, e eu tenho o nervo femorocutâneo, certo? Não entendi, cadê? Tem mais. Não são os de preto? Sim. É porque gênito crural ou gênito femoral. Gênito crural ou gênito femoral. É porque é o mesmo nome. Aí alguém vai dizer assim, Wilson, e o nervo subcostal? Esse a gente está colocando ali só para ter uma ideia de onde é que ele está saindo. Mas ele não é do plexo lumbar, certo? Ele não é. A gente fala, ele não é. Não é. Porque o que acontece? Ó, ele está saindo da rama, ó, eu tenho um ramo superior de T12, que está dando o nervo subcostal. Então, ele não faz parte do plexo lumbar. Eu coloco aqui porque o que acontece? Já aconteceu do professor falar o seguinte, aí o nervo subcostal é do plexo lumbar? Você tem que dizer, não, professor, porque ele tem uma raiz superior que está saindo de T12. Ele só doa inferior. Exatamente. E aí o T12 está dando a inferior. Então, você tem que saber que o nervo subcostal, ele não é do plexo lumbar, tá? Porque ele está recebendo o quê? A raiz superior de T12. Então, isso. Agora eu vou explicar como é que funciona a formação das coisas. Então, olha só. Como eu vou falar como é que forma o nervo abdômino genital maior e o nervo abdômino genital menor, que são colaterais do plexo lumbar, certo? Então, primeira coisa, eu sei que, olha só, uma rama inferior de T12 se anastomosa com a rama superior de L1 e vai formar tanto o nervo abdômino genital maior e o nervo abdômino genital menor, tá? É assim que a gente fala. O que acontece? Para falar como se forma o nervo gênito femoral ou gênito crural, eu vou falar o quê? Que a rama inferior de L1 se anastomosa com a rama superior de L2 e vai formar o nervo gênito crural ou gênito femoral, que também é uma colateral do plexo lumbar. E aí, por último, o que acontece? Eu tenho que, ó, presta atenção agora, que isso aqui é a parte meio cabulosa. Aqui é que o plexo lumbar, a gente vê com quantos passos faz uma canoa. Olha só, eu tenho que falar como é que se origina o nervo femorocutâneo. O nervo femorocutâneo, ele vai sair a partir, olha só, então, L2 vai dar uma raiz inferior. Essa raiz inferior, ela vai se projetar para baixo, como ramo anterior,
e vai acabar dando uma rama. Esse ramo anterior, esse ramo que está indo, por isso que ele está de azul aqui, que é um ramo anterior. Então, olha só, sai uma raiz inferior de L2, que vai se projetar, vai dar duas ramas aqui. Eu tenho uma rama posterior e uma rama anterior. Da rama anterior, vai sair uma rama que vai formar o nervo femorocutâneo. A outra rama que vai formar o nervo cutâneo está saindo, olha só, L3 dá uma raiz e ele vai aportar tanto uma raiz posterior quanto uma raiz anterior. Da raiz anterior que está sendo formada de L3, vai originar outro as que está indo para formar o nervo femorocutâneo. Então, talvez essa aqui seja a parte mais complicada de poder falar isso aqui. Mas é exatamente como eu estou falando. Já estou deixando gravado para vocês olharem isso aqui uma e outra vez, tá? Azul é anterior. Azul é anterior. E eu só coloquei de vermelho ali o femoral, porque todos os outros eu tinha colocado de preto. E aí fica meio estrambólico. Eu só coloquei vermelho ali só para dar contraste no azul, tá? Pronto. Então, a gente falou todas as colaterais. Então, se me perguntarem quais são as colaterais do plexo lombar, eu sei que é o nervo abdominogenital maior, nervo abdominogenital menor, nervo gênito plural ou gênito femoral e o nervo femorocutâneo. Agora, o que acontece? O professor vai querer saber quais são as terminais do plexo lombar. Quais são as terminais do plexo lombar? Então, eu tenho que saber que as terminais do plexo lombar é o nervo obturador. Olha só, o nervo que a gente já falou várias vezes, né? Nervo obturador. E o nervo femoral, também outro nervo que a gente já falou bastante. Né? Então, vocês têm aí causa e direito de conhecer bem o nervo obturador e o nervo femoral. Então, você já sabe que ele está indo para onde? Ó, que ele vai dar inervação para o muslo, né? Para os músculos do muslo. Tanto do grupo interno quanto do grupo anterior. Pronto. E isso é importante. Isso é importante. Porque daí, aqui você sabe que aqui eu sei que de músculo, do grupo do muslo, vocês estão muito fortes. Eu deixei vocês não perceberam, mas vocês são especialistas de grupo de músculo. Vocês ficam com uma cara... É que o nervo femoral é ramo posterior, mas ele nerva o grupo anterior. Exatamente. É muito doido, é muito doido. Tá? Então, prestem atenção aqui agora no que eu vou falar. Olha só, como é que é formado o nervo femoral? O nervo femoral é formado de 3 raízes. E aqui o negócio fica um pouquinho complicadinho, mas se eu guardar, assim, a tarefa que eu dou para vocês é o quê? Vocês desenharem isso aqui. Vocês fazerem no esquema, na cor que vocês quiserem, mas vocês fazerem esses trajetos aqui. De, não, esse aqui sai daqui, esse aqui sai daqui, esse aqui sai daqui. Isso aqui vocês têm que dominar a perfeição. Olha só, raiz inferior de L2, ou seja, vai projetar uma rama posterior. Tá? Então, a raiz inferior de L2 vai projetar uma rama posterior, que vai se anastomosar com outra rama posterior que está saindo de L3, que vai se anastomosar de uma rama de L4 superior, tá? Que está dando uma rama posterior. Então, aqui é simples. Então, eu já sei que... Oi. No L3, não é nem superior e nem inferior? Não, aqui não. Aqui a gente só fala raiz de L3, porque ele não está dando raiz superior e inferior, tá? Então, olha só, do L2, a gente já sabe que é o quê? Que é a raiz inferior de L2. Raiz inferior de L2 vai acabar saindo ramos posteriores e que vão se anastomosar com a raiz posterior que está saindo de L3 e com a raiz posterior que está saindo da raiz superior de L4. Então, se anastomosam entre si e vão formar o nervo femoral. O nervo obturador, que é ramo anterior, ele vai se formar através de quem? Dos ramos anteriores, que vão sair da raiz inferior de L2, da raiz de L3 e da raiz superior de L4. E aí eu vou formar o nervo obturador, certo? Esse desenho aqui é importante. A gente vai terminar a aula de hoje fazendo um carro disso aqui, certo? Já estou explicando. E eu sei que é a primeira vez que muitos de vocês estão arregalando os olhos, sei que é a primeira vez de muitos de vocês vão fazer esse... Ah? O quê? Qual? Para formar o nervo obturador femoral. Porque um é ramo posterior e outro é ramo anterior. Mesmas... Sim. Ah, tá. Sim. Justamente. Ô, Wilson. Oi. Se eu falar que, por exemplo, assim, o obturador vai nascer das anteriores de L2, L3, L4, e o femoral vai ser dos ramos posteriores de L2, L3, L4, vai estar incompleto ou errado? Vai estar incompleto porque ele vai te dizer o L2 é ramo superior ou inferior.
Mas aqui, cara, isso aqui a gente consegue bater por lógica. Olha só presta atenção. Justamente, não, L3, mas tipo assim, já fala o Não, grosso, se ele perguntar isso, dá pra saber que é o L2 é inferior. Não, do jeito que você falou, dá pra ter uma, assim, tu tá simplificando uma coisa, mas eu digo pra vocês, tem necessidade de vocês fazer essa simplificação desse jeito pra ele te foder? Eu acho que não tem. Que se a gente parar pra pensar, o que acontece? Ó, eu tenho L3. O que eu tenho em cima? L2. O que eu tenho embaixo? L4. Então, ó, para formar as coisas, eu tenho que ter o quê? Tem que ser a raiz inferior de L2, L3 e a raiz superior de L4. Para que eu vou falar diferente? Está mais perto. É o que está mais perto. Não tem muita frescura, não, sabe? Aí tem aquela hora que não tem necessidade de eu inventar moda e eu falar diferente. É simples. L3 é só uma raiz, L2 é a raiz inferior de L2 e a raiz superior de L4. Pronto. E os ramos anteriores vão formar o nervo femoral e os ramos posteriores vão formar o nervo femoral e o nervo obturador vai ser dos ramos anteriores. Só isso. Certo? Olha só, então aqui eu já tinha falado, isso aqui é uma coisa que se pergunta bastante, quais são as colaterais do plexo lombar? Então, nervo abdominogenital maior, nervo abdominogenital menor, nervo femorocutâneo e nervo gênito-crural ou gênito-femoral, certo? Agora vamos lá, vamos ver alguns trajetos aí agora do plexo lombar, tá? Então, olha só, o nervo femorocutâneo. Então, o femorocutâneo a gente já entende que o quê? Que ele vai, em algum lugar, ele vai acabar inervando a pele, certo? O femorocutâneo vai acabar inervando a pele. Então, olha só, ele vai nascer da onde? Ele tem duas raízes do plexo lombar, certo? Ele vai atravessar alguns flupsoas, vai passar por delante do osso ilíaco, ó, saindo da pelvis pela escotadura inominada. Sai pela escotadura inominada. Olha só, você vê como é que são as coisas, né? Se você não tem noção de osso, imagina explicando isso aqui para quem não tem a mínima ideia de onde é que está essa escotadura. Fudeu, tomou no cu. Não tem outro jeito de falar. Tem um jeito, se lascou, tadinho. Não, se fudeu. E aí perfora a fasciculata e vai se dividir em ramos terminais, que vai ser o quê? Nervo glúteo e nervo femoral, tá? Então, esse aqui, ó, explicação de como é que é o nervo femorocutâneo, tá? Todo o trajeto dele. Isso aqui eu recomendo vocês darem uma boa olhadinha e vai dar tudo certo no final. Menino. Nervo obturador. Nervo obturador. Então, a gente já sabe, olha só, que a gente estava falando ali, que o João estava falando. Eu posso falar L2, L3, L4? Olha só. O livro até fala assim. L2, L3, L4. Mas, o que eu estou dizendo para vocês? Aqui, nesse caso, a gente não quer dar margem para erro. Então, se eu já sei que L2 tem em cima, L3 é uma rama só e L4 tem embaixo, é fácil fazer analogia. Tá? Então, aqui está escrito a origina das ramas anteriores de raiz inferior de L2, L3 e raiz superior de L4. Pronto. E aí, o que acontece? Ele vai descender pela fossa lumbo-sacra, vai cruzar a articulação sacro-ilíaca e vai se introduzir na cavidade pelviana. E aí, olha, ele já vai ficar aplicado na aponeurose do músculo obturador interno, né? E por cima dos vasos obturadores. Ele vai atravessar o conduto subpubiano, que é um conduto que tem aqui, né? E vai acabar saindo da pelvis. Certo? Até botei uma flechinha aqui, bem grande para mostrar. Tá? Então, bem importante, né? E a gente já sabe que ele vai inervar parte dos músculos que estão no grupo interno do músculo, né? Esse nervo obturador. Que a gente até falou aquele, né? Sim, não, sim, retardado, né? Então, pronto. Então, aqui o nervo obturador, olha só, então ele vai acabar formando o nervo obturador externo e os nervos articulares. Vocês percebem que aqui eu não falei nervo obturador interno, porque o nervo obturador interno não sai do plexo lombar, tá? Já vou falar, só para não complicar. Fica no arcoeiro obturador lá? Só que esse está sendo de outro lugar. Então, o nervo obturador externo... menino, já lembrei. Nervo obturador, isso. Nervo obturador externo, ele sai do plexo lombar, tá? Então, aqui eu tenho... E aqui a gente já sabe quais são as colaterais do nervo obturador. Então, o nervo obturador, a gente vai dividir ele em motor e sensitivo. Ele é motor para quem? Ele vai dar inervação para adutor maior
para o pectíneo, para o gracílis, para o adutor médio e para o adutor menor. Porção interna. Força interna. Sensitivo para quem? Para a região interna do muslo e para a rodicha. Então, região interna do muslo e rodicha, tá? Então, pronto. Isso aqui é bem importante, tá? Sobre o nervo obturador. Aqui, mais ou menos, para vocês terem uma ideia do trajeto, né? A gente já deu uma simplificada. Bem, pronto. E aqui a gente vai falar do nervo femoral. Eita, disso. Tá? É. Ai, aquele desenho. Esse aqui, né? Nossa, esse outro também. Esse aqui, né? Esse desenho vocês gostam. Eu te disse. Vamos lá. Então, o nervo femoral ele vai se originar das ramas posteriores e o quê? Mais uma vez, L2, rama inferior, L3 e a rama superior de L4. Ele vai descer pelo músculo psoas e o ilíaco e ele vai estar coberto por aponeurose. O que acontece? Ele vai passar por debaixo do arco femoral, vai passar por delante do músculo psoas e por fora da cinticha iliopectínea. E aí, isso aqui é bem importante, porque olha aqui, ó cinticha iliopectínea, por fora da cinticha iliopectínea, essa aqui é a cinticha iliopectínea, por fora. E ele tá, olha só, por debaixo do arco femoral, por delante do músculo psoas. Esse aqui é o músculo psoas, tá aqui, ó. Esse aqui é o nervo femoral. Vocês veem a fotinha ali, ó. Esse aqui é o nervo femoral, tá? E aí, o que acontece? Então, ele vai baixar paralelo ao conduto femoral, ou seja, ele não é conduto ele não vai fazer parte contenido do conduto femoral, então ele não é contenido, porque ele passa exatamente de 1 a 3 centímetros. Ele passa de 1 a 3 centímetros fora. Paralelo. Tá? Sem penetrar. Só que, adivinha, ele dá uma raminha que vai acabar entrando nesse conduto. E agora a gente vai ver. Olha só, o nervo femoral, ele tem como colaterais o nervo psoas-ilíaco, o nervo pectíneo, e a da artéria femoral, tá? Então, isso aqui são as colaterais do nervo femoral. É nervo artéria femoral? Então, sim. É nervo artéria femoral? Sim, ele vai dar um nervo para a artéria femoral. Nervo para a artéria femoral. Entendi. Tá? Olha só, o nervo femoral, o que acontece? As terminais dele, ó, presta atenção. Músculo cutâneo interno, nervo quadríceps femoral, músculo cutâneo externo e o nervo safeno interno. Lembrar que o nervo safeno interno, esse sim, passa no conduto femoral. O nervo safeno, ou seja, não é o nervo femoral que passa no conduto femoral, é uma terminal, é uma rama terminal. Olha a sacanagem. Tá? Oh, Deus. Então, eu entendo sua perfeição. A função motora, então, ele vai para o quadríceps femoral, para o sartório e para o pectíneo. A sensitiva, ele vai para a região da pele antro-interna, músculo rodicha, região interna da perna e do pé, e da pele, que é superinterna do músculo, certo? E aí, chega, tá? Pronto. Então, uma vez que a gente viu, né, isso aqui... Oi. Você pode explicar mais ou menos só essa parte aqui da